O candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, subiu o tom contra Lula do PT ao falar das novas suspeitas envolvendo Lulinha e uma lobista investigada no caso do INSS, que é Roberta Luxinger. Em entrevista a Itatiaia, Flávio Bolsonaro disse que o filho do presidente Lula teria usado a influência do pai para fazer negócios. O candidato PL também tentou ligar o caso diretamente ao gabinete presidencial. Vamos ver um trecho dessa entrevista a Itatiaia. A corrupção do INSS chegou dentro do gabinete do Lula, por intermédio do Marcola. O Lula também tem o seu Marcola. E a pessoa que estava ali em troca de abrir as portas para o Lulinha em vários ministérios, como o Ministério da Saúde, para ele fazer negócio, para o filho do presidente da República fazendo negócio dentro do ministério do próprio pai, que é o presidente da República. Se isso não te indigna, meu amigo, eu não sei mais o que vai te deixar indignado, porque é a máquina pública, é o seu dinheiro que está sendo usado para ir parar na conta do filho do presidente da República contra partidas públicas. Aqui é corrupção na veia. Com o presidente Bolsonaro foi completamente diferente, né? Ele, enquanto presidente, recebeu presente de outros chefes de Estado. A legislação, como hoje é comprovado, diz que são dele, que não tem nada de ilegal, não tem nada de errado que ele tenha feito. Tanto é que as joias agora voltaram para o presidente Bolsonaro, porque, mais uma vez, foram presentes personalíssimos dados a ele, que não teve nenhuma contrapartida em relação a isso. Agora, é vexaminoso, é constrangedor, é triste até, né, ver como é que a pessoa que abre a porta do gabinete do presidente da República mostra ali, pede uma joia em troca de facilitar a vida do Lulinha e da Roberta, né, que é a lobista do careca do INSS. Essa parceria, a Roberta com o Lulinha, para onde há suspeita de que foi para a conta deles que foi o dinheiro desviado dos aposentados do INSS. Importante, né, Yuri Pita, só a gente reforçar, Edilene Lopes, de volta com a gente, que a defesa de Marcola diz que esse valor das joias também foi devolvido, fazia parte do empréstimo e também foi devolvido. Essa é na versão da defesa que a gente precisa sempre pontuar. Quero entender sobre o aspecto eleitoral, Edilene Lopes, como esses ataques, falar de corrupção, falar do filho do presidente Lula, pegar essa crise, que é uma crise, obviamente, e jogar no colo do presidente Lula, quanto você acha que isso pega, digamos assim, nessa campanha? Pois é, Débora, cada capítulo dessa história é um prato cheio para a campanha adversária, né? Assim como explorou hoje o senador Flávio Bolsonaro, os outros concorrentes também vão explorar. E Flávio pega elementos específicos. Aliás, quando eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, toda eleição no Brasil da última para cá vai ter uma joia, né? Porque na anterior era o pai e Michele Bolsonaro acusados de terem recebido joias de autoridades estrangeiras e um questionamento legal em relação a isso. Dessa vez seria essa compra de joias com o envolvimento de Marco Aurélio Ribeiro, que é o Marcola, conhecido como Marcola, o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, que inclusive precisou ser afastado em função dessa crise, embora alegue sempre inocência. É uma crise que o Palácio do Planalto não esperava neste momento. Marcola é de fato de muita confiança do presidente Lula. Nós sabemos que Lula não tem o hábito de usar telefone celular e quem faz as ligações para Lula é o Marcola. E com esse apelido, Marcola, que é um apelido homônimo ao chefe do PCC, acaba dando também mais um elemento para os adversários fazerem essa comparação, como Flávio Bolsonaro fez nessa entrevista, dizendo que Lula também tem seu Marcola. São muitos pontos que podem ser explorados pela oposição e vão ser explorados pela oposição. E o maior desgaste do presidente Lula em relação a esse assunto será esses capítulos relacionados a Marcola, Lulinha. Lula, inclusive, tem adotado há muito uma estratégia dizendo que quem tiver que ser punido será, se referindo ao filho dele, que também é citado nesses episódios relacionados ao escândalo do INSS, essa lobista e agora essa negociação de joias que apareceu, vai ser um calo, uma pedra no sapato do presidente Lula, não tenha dúvida. Só que nessa eleição nós sabemos um dia da caça, outro dia do caçador. Um dia aparece INSS, outro dia aparece Master e esses escândalos vão ficando cada vez mais comuns para as campanhas que já estão preparadas para enfrentá-los, sabendo que essa será uma eleição pautada por esses escândalos. E corrupção é uma pecha que o PT acabou ao longo dos últimos anos pegando e que o adversário faz questão de colar toda vez que tem uma oportunidade. Não vai ser diferente nessa eleição, mas é um desgaste já previsto.